O inverno chegou a Gorunova com toda a sua fúria silenciosa como um hóspede inesperado que não pede licença para entrar. As portas se escancararam para a filha, gelada de Listognoi, aquele ventoso mensageiro que carrega o sopro de setembro no sangue e o rigor de outubro nos ossos, enquanto abraça a neve como um pai orgulhoso. De repente a vila amanheceu sob um manto branco e crujente com o rio Cherniska vestido de gelo liso como espelho antes do tempo. À noite, as estrelas cintilavam com uma intensidade que faziam os mais velhos franzirem a testa. Evdokia, a curandeira, balançava a cabeça em sinal de mau agouro. Não era preciso ser sábia para decifrar aqueles presságios. Gelo em camadas grossas prometia colheitas fartas, mas a superfície lisa do rio anunciava dispensas vazias. E aquelas noites estreladas, um aviso cruel: o inverno seria implacável, e o verão seguinte, um castigo de calor abrasador. O perigo para as plantações já estava traçado, mas isso era problema para o ano que viria. Por enquanto, Gorunova seguia seu ritmo, indiferente aos sinais. Nos pátios, o som dos malhos batendo no linho se misturava ao ruído dos cepos, debulhando o último grão. As moças preparavam festins comunitários, sussurrando preces por maridos que ainda não chegavam, porque sem um homem ao lado, nenhuma mulher escaparia do destino de solteirona. Muitas das que já haviam conhecido o amor, porém, se arrependiam em silêncio. Os pescadores gabavam-se de suas redes cheias, enquanto os caçadores voltavam furtivos da floresta, escondendo a caça como se o próprio ar pudesse roubar-lhes a sorte. A juventude, porém, não se deixava abater. Nas noites longas, reuniam-se para cantar, dançar e brincar de jogos que terminavam em risos e beijos roubados. Era nesse cenário que um novo aroma começou a se espalhar pela casa de Evdokia, disputando espaço com o cheiro quente do pão recém-assado e das ervas secas, penduradas nas vigas. Um perfume denso e sagrado, trazido nas mãos de Lázaro, o filho que voltará depois de 7 anos entre os muros de um mosteiro. Na lareira, pequenos nódulos de resina queimavam em brasas, enchendo o cômodo com uma fumaça que parecia carregar bênçãos. A princípio, Evdokia observava aquelas orações de longe, com a desconfiança de quem já viu muita coisa. Mas pouco a pouco, aproximava-se, unindo suas palavras mudas às dele, pedindo a Deus que afastasse as sombras que seu coração de curandeira pressentia no horizonte. Lázaro, por sua vez, ainda se adaptava àqueles sons estranhos que para Evdokia eram tão familiares quanto o próprio silêncio. Cada rangido da casa o fascinava. Estalar das lenhas na fogueira, o gemido das paredes de madeira envelhecida, farfalhar do kutnik, aquele espírito caseiro, atrás do fogão, os latidos distantes dos cães que pressentiam a chegada do gelo nos uivos dos lobos além da cerca. E então, como se o tempo tivesse dado um passo atrás, o velho cobertor de retalhos voltou para casa. Aquele mesmo que 7 anos antes havia partido envolto em choros, esperanças, levando consigo um bebê frágil, mas desejado com todas as forças. Agora tudo parecia se encaixar novamente como peças de um quebra-cabeça esquecido. Eles aprendiam a conviver, sentados à mesa por horas, trocando palavras que pesavam mais do que o pão que partilhavam. Lázaro fazia perguntas com uma seriedade que não combinava com sua idade, e Evdokia respondia, perdendo-se naqueles olhos azuis como o céu de verão, tentando reter cada instante como se fosse o último raio de sol antes da tempestade. Certa noite, enquanto seus dedos percorriam os desenhos do cobertor, demorando-se nos retalhos claros, quase acariciando-os, e passando rápido pelos escuros como se eles queimassem, o menino perguntou: Mãe, por que há mais pedaços escuros do que claros? Evdokia suspirou, lembrando-se das agulhas furando o tecido em noites de alegria e de dor. Quando a vida me sorria, eu costurava os claros, cheios de luz. Os escuros, ela hesitou, eram para os dias ruins. Lázaro assentiu, como se já soubesse. Eu sinto isso. Os claros esquentam as mãos. Lá no mosteiro eu encostava neles quando tinha frio. Os escuros gelam. Seus olhos, tão penetrantes, cravaram-se nos dela. Por que você me levou para lá, mãe? Era porque eu a fazia infeliz? A pergunta foi como uma faca. Evdokia mordeu o lábio até sentir o gosto de ferro. Coração disparou, e uma onda de calor subiu por sua garganta, queimando as bochechas. Ela esperava por aquele momento. Toda vez que pisava no mosteiro, toda vez que cruzava os portões do orfanato, tremia com a possibilidade da pergunta e nunca tinha uma resposta pronta. Como explicar sem manchar aquela alma pura com uma verdade suja demais? Meu filho,
Sua voz tremeu, e ela cobriu a mão dele com a sua, como se pudesse transmitir pela pele o que as palavras não diziam. Você estava em perigo. Eu não tinha como protegê-lo. O padre Avcum o levou para a abadia, foi a única saída. Os dedos de Lázaro apertaram os dela, ávidos por mais. Mas agora já passou, não é? Aqueles que me queriam mal, eles esqueceram? Esqueceram meu falcão, mentiu ela, olhando para o ícone da Virgem no canto sagrado da casa, implorando que a mentira se tornasse verdade. Já faz tanto tempo. Lázaro levantou-se, envolveu-a em um abraço apertado. Vamos dormir, mãe. Amanhã o sol nasce mais cedo do que a gente imagina. Vamos, meu tesouro, respondeu ela, cobrindo-o com outro cobertor, ajustando as bordas com cuidado, passando a mão por seus cabelos macios antes de beijar sua testa. O menino adormeceu quase instantaneamente, os lábios ainda murmurando algo que o sono roubou antes que as palavras tomassem forma. Eudoquia ficou ali por um tempo, observando o peito do filho subir e descer em um ritmo tranquilo. Depois, voltou para a sala e sentou-se junto ao fogão, deixando que o calor a envolvesse. Mas a paz não duraria. A pergunta de Lázaro ainda ardia dentro dela, como uma brasa teimosa. Fitando as chamas, perguntava-se quantas provações ainda teriam que enfrentar. Foi então que, entre as sombras da lareira, algo se moveu. Uma névoa leve, quase imperceptível, com 2 pontinhos luminosos no centro, deslizou pela sala em direção ao quarto do menino. Evdoquia conteve a respiração. Aquele vulto atravessou a casa e sumiu pela porta da alcova. Ela pegou um archote tremulante e seguiu seus passos. À luz vacilante, viu o Kutnik encolhido debaixo da cama de Lázaro, enrolado como um cão de guarda leal. Um olho já se fechava, cansado, o outro ainda brilhava, vigilante. Eudoquia sorriu, sentindo o peso no peito aliviar. O velho se fez protetor. Sussurrou, como se o espírito pudesse ouvi-la. Cuida do sono dele, e do menino também. De volta à sala, apagou o archote e deitou-se. O sono veio rápido, mas não sem antes arrastá-la para um pesadelo vivo. Lázaro corria por um campo florido, o sol brincando em seus cachos claros, o riso ecoando como sinos de prata. Mãe, vamos ficar aqui. É tão bom! Gritava ele, estendendo os braços para ela. Eudoquia sorria, correndo em sua direção, o coração batendo no compasso daqueles olhos azuis. Mas então, o céu escureceu. Uma nuvem negra incharam, devorando a luz. Raios cortaram o ar como chicotes de fogo, um após outro, açoitando o firmamento. Trovoadas explodiram como pedras rolando montanha abaixo e o cheiro de queimado invadiu tudo. Batinas negras se contorciam em chamas consumidas, como velas de cera. O cruzeiro da igreja desabou com um rangido metálico, cravando-se na terra como uma adaga incandescente. Eudoquia tentou alcançar Lázaro, mas suas pernas estavam presas ao chão em brasas. Os olhos do menino, antes cheios de súplica, agora se apagavam sob uma névoa sangrenta. De sua boca aberta em um grito mudo jorrava uma fumaça espessa, negra como pecado. Você não conseguiu me proteger, uma voz sibilou entre risadas que mais pareciam uivos. E não conseguirá nunca. As labaredas se fecharam sobre ele. Eudoquia acordou gritando, o coração a mil, os pulmões queimando. Num impulso, saltou da cama e correu para a alcova. A cama estava arrumada, o travesseiro fofo. Sobre o cobertor, um cavalo de madeira deitado de lado. De Lázaro nem sinal. Oh! Sangue gelou. Sem sentir o chão, ela disparou para a porta e irrompeu no pátio só de camisa, os pés nos afundando na neve. O vento cortante a golpeou como uma lâmina. E então, junto ao curral, sob a luz prateada da lua, viu-o. Lázaro acariciava Marfa, a cabra, que esticava o pescoço, fechando os olhos de prazer. O menino murmurava algo sorrindo. Ao ouvir seus passos, virou-se. Mãe, o que faz aqui descalça? Vai pegar um resfriado. Eudoquia segurou o peito, exalando o ar que prendia nos pulmões. Engoliu o choro, deu um passo adiante e, dominando o tremor nas pernas, aproximou-se do filho. A noite voltará a ser silenciosa, mas em seu peito a pergunta permanecia ecoando como um sino quebrado. Até quando? O sol de suas pestanas ainda tremulava quando Lázaro a fitou, confuso, enquanto os dedos se entrelaçavam na pelagem áspera de Marfa. A voz de Eudoquia saía, entrecortada, mas terna, como o vento que acalma a tempestade antes de dissipá-la. De vez. Sokolik, não te encontrei na cama. O menino baixou os olhos, culpado, e passou a mão pelo dorso afiado da cabra, como se buscasse ali um refúgio para a própria timidez. Acordei cedo, mãe. Não queria te incomodar,
murmurou enquanto os dedos traçavam círculos distraidamente sobre o lombo do animal. Busquei água, dei milho às galinhas. E pensei em alimentar a marfucha antes que o sol nascesse. As palavras simples, ditas com a seriedade de quem carrega um segredo no peito, fizeram algo dentro de Evdokia estremecer. Ela o puxou para si, envolvendo-o nos braços como se pudesse assim protegê-lo do mundo inteiro. As lágrimas que antes ameaçavam transbordar, secaram no calor daquele abraço e o medo noturno, aquele espectro que a perseguia desde que fechara os olhos, começou a derreter, como neve sob pés descalços. Foi só um pesadelo, tentou se convencer. O eco do Morok, aquele demônio da floresta, que turva a mente das mulheres fracas. As palavras da velha parteira voltaram-lhe à memória, arrastando consigo o cheiro de ervas queimadas e o som de preces murmuradas. A criatura de duas faces teceu fios de ansiedade em teus pensamentos. Eis porque o sono te mostrou visões tão cruéis. Mas e se não fosse apenas isso? Os dias curtos e gelados corriam entre afazeres que aqueciam a alma. A aldeia preparava-se para as festas do Natal. As ruas forradas por um manto branco e crocante ecoavam risos e canções. As mulheres amassavam farinha para os pirogues. Modelavam figuras de animais com a massa sobrante, vacas, carneiros, cavalos, que ficariam expostas nas janelas até o batismo, quando seriam dissolvidas em água e dadas ao gado para que crescessem fortes e férteis. Os jovens costuravam camisas novas, ensaiavam canções para as colhadiki e inventavam adivinhações sobre o futuro, enquanto o vento uivava além das paredes de madeira. E Lázaro, cada vez mais, deixava a segurança do quintal. Primeiro, observava de longe os meninos atirando bolas de neve, construindo fortalezas de gelo. Depois hesitou, pegou um punhado de neve entre as mãos. Ela desfez-se antes que pudesse lançá-la. As gargalhadas ecoaram, dedos apontaram, vozes infantis zombaram. Olha o Lázaro. Nem bola de neve sabe fazer. Ele ouviu, mas não recuou. Tentou novamente. E novamente. Até que finalmente uma bola voou. Torta, desajeitada, mas voou. Evdokia observava da varanda, os dedos crispados na madeira fria, o coração dividido, entre o impulso de chamá-lo de volta e a certeza de que, se o fizesse, estaria condenando-o a uma vida menor. Protege-o enquanto é tempo, sussurrava uma voz em sua cabeça. O mundo é frágil, as pessoas traidoras. O passado pode alcançá-lo. Mas outra voz, mais firme, respondia, e se for justamente esse medo que o aprisionar? Para sempre. Nesses momentos ela fechava os olhos e via, como em um lampejo, os muros do mosteiro, os corredores escuros onde ecoavam salmos e suspiros. Erguia o rosto para o céu alto, pedindo forças para distinguir onde terminava o cuidado e começava a sombra da desconfiança, aquela que ofuscava até mesmo a providência divina. Quando Lázaro voltava, as faces coradas pelo frio, uma estalactite presas ao cinto, como espada improvisada e os olhos brilhando com uma alegria que não era só sua, Evdokia compreendia. A liberdade também é remédio, mas como toda erva medicinal, exigia dose certa e tempo para fazer efeito. Foi então que Dashuka chegou com sênios caulado, arrastando o pequeno Glebusca pelos braços enregelados. Não tive coragem de levar o menino nesse frio, justificou, enquanto o mais velho, balbuciando palavras incompreensíveis, convencia Lázaro a sair. Deixei com a avó Mariana. Evdokia não objetou. Quando as crianças desapareceram além da porta, as irmãs sentaram-se à mesa e Dashuka serviu os var nas canecas de madeira. O líquido, quente, doce e escuro como mel derretido, desceu-lhe pela garganta, acalmando os nervos. Amanhã não vais à missa? Perguntou Dashuka, inclinando a cabeça com curiosidade. Evdokia suspirou, passando os dedos pela borda da caneca. Como irei? Mal aguento ficar de pé depois do jejum. Olha só, disse, apontando para as faces que, mesmo após semanas de privação, mantinham-se rosadas como maçãs maduras. Tu, essa, engordaste depois do segundo parto. Pareces uma bulca recém-saída do forno. Dashuka riu, dando um tapinha no próprio quadril arredondado. Ah, deixa de gracejos. Falta só um dia, irmã. Amanhã é a véspera, depois as colhadiki, os blini até não aguentar mais. Seu sorriso, porém, desvaneceu. Os dedos brincaram com a franja da toalha de mesa. Escuta, Dunia, vocês vão juntos? O silêncio que se seguiu foi como uma lâmina entre elas. Evdokia sentiu o sangue gelar. Junto com quem? Com ele. Dashuka baixou a voz como se o próprio nome pudesse atrair maus presságios. Com Lázaro, claro.
Os lábios de Evdokia apertaram-se em uma linha fina. Uma sombra de preocupação cruzou-lhe o rosto, rápida como a asa de um corvo. O que foi, irmã? Não é de hoje que perguntas coisas estranhas. Dashutka evitou seus olhos, mexendo-se inquieta no banco. Nada, nada. Só que, hesitou, então soltou num fôlego. Dunya na aldeia. Ninguém além da nossa família e do padre Vacumada Grani sabe quem é teu Lázaro. Nem mesmo os monges. Ou pelo menos não deveriam saber. Eudokia sentiu o chão abrir-se sob seus pés. O quê? As mãos de Dashutka agarraram a dela, apertando com força. Perdoa-me, irmãzinha, mas acho que falei demais uma vez, confessou a voz trêmula. Ulianka, lembras? A mulher do Grisha. Ela veio até mim outro dia, chorando. Disse que não tinha culpa do que aconteceu, que só queria desabafar. Eu, boba, fiquei com pena. Depois, com o tempo, esqueci. Até que ontem, na fonte, ela me perguntou sobre o menino que tu trouxeste do mosteiro. Só isso. Juro que não entendeu nada, Dunya. Disse apenas que o adotaste, que ele tem quantos anos? Ela não desconfia de nada. Mas Evdokia já não ouvia. Seu olhar fixou-se na imagem da Virgem pendurada na parede, enquanto o pânico lhe apertava a garganta como um laço. Deus Todo-Poderoso, não. A ameaça viera de onde menos esperava. A multidão se aglomerava em torno da igreja, sufocando o espaço com seus murmúrios e suspiros de devoção. Lazar seguiu colado a Evdokia, seus dedos apertando os dela como se pressentisse a tempestade que se avizinhava. Era a véspera de Natal, e os começaram com solenidade. Avkum entoava os salmos e as profecias sobre o advento de Cristo, enquanto os rostos dos fiéis brilhavam, iluminados por uma fé que parecia transcender a carne. Efrenca ereto, como um pequeno carvalho, e Lazar, um criado no mosteiro, o outro na casa de um sacerdote, suportavam a longa liturgia com a mesma gravidade dos adultos. Depois da matina, um breve descanso. Em seguida, a grande véspera. Quando a liturgia de São Basílio, o Grande, finalmente terminou, o povo saiu em silêncio, reverente, trocando palavras baixas, ansiosos pela primeira estrela que os libertaria do jejum. Foi então que a família de Avkum apareceu. Lazar não tirava os olhos do sacerdote, de seus filhos, da popadia. Tudo lhe parecia novo e fascinante, a maneira como o homem de Deus se portava entre os seus, como os filhos do padre se moviam. Com uma solenidade aprendida, como a dona da casa recebia os convidados com uma hospitalidade que transbordava calor. Rezaram juntos. Depois, sentaram-se à mesa. Granislava colocou no centro o pote de cutia, o prato sagrado da noite. Comiam devagar e em silêncio, como mandava a tradição. Avkum agradeceu a Deus com um gesto contido, lançou um olhar sobre os seus e apressou-se de volta à igreja para a vigília noturna. Os outros logo se levantaram para segui-lo. Desta vez a igreja estava ainda mais cheia. E foi então que Evdokia sentiu o primeiro corte, agudo como uma lâmina. Os olhos de Ulianka, fixos, devorando Lazar. Os Kozorilli, ela e seu marido, Grika, não olhavam para o altar nem para o padre, nem sequer para dentro de si mesmos, como convinha à santidade do momento. Seus olhares eram flechas envenenadas, cravadas no menino. A vigília arrastava-se, interminável, e a cada salmo, a cada prostração, Evdokia sentia aqueles olhos como garras a lhe rasgar as costas. Com um movimento discreto puxou Lazar para trás de si, como se pudesse apagar sua existência com o próprio corpo. Quando a cerimônia terminou, o ânimo do povo mudou. Vozes alegres ecoavam. Cristo nasceu. Abraços, sorrisos, bênçãos trocadas entre vizinhos. Mas Evdokia demorou-se de propósito, retendo Lazar junto à sina, esperança de que Ulianka se perdesse na multidão antes que pudessem cruzar seus caminhos na rua. Foi então que o ar vibrou. Um alvoroço tomou conta da praça. Gritos, uivos, o tinir estridente de bobenes. Sinos de metal que soavam como risadas demoníacas. Lazar virou-se para Evdokia, os olhos arregalados, cheios de um pavor infantil que partiu seu coração. O que é isso, Matuxa? Sua voz tremia. Quem são essas pessoas? Por quê? Agem assim? A curandeira hesitou. Como explicar a um menino, criado entre salmos e silêncio, que o povo simples celebrava o sagrado com uma alegria que beirava a loucura? Que aqueles sons, aquelas máscaras grotescas, faziam parte de um ritual tão antigo quanto a própria fé. Mas aquele tinido não pressagiava nada de bom. Evdokia apertou a mão de Lazar com força e, protegendo-o com o corpo, tentou guiá-lo para fora da igreja. Atrás deles, a voz preocupada de Avkum cortou o ar. Mal
Pisaram no adro, um espetáculo macabro desfilou diante deles, sanis coloridas, enfeitadas com fitas brilhantes, puxadas por cavalos pintados com cores berrantes. Sobre elas figuras mascaradas, seus rostos distorcidos pela luz trêmula das tochas, que carregavam. As máscaras dançavam na escuridão, e de repente, o passado de Eudoquia ressurgiu como um fantasma. Ela viu aquele rosto, redondo com uma barba grisalha longa e olhos bovinos inexpressivos. E aquele outro moreno, os lábios vermelho sangue entreabertos em um sorriso que revelava dentes afiados brilhantes como facas. 7 anos. 7 anos desde que os vira pela última vez. O gemido escapou de sua garganta. As pernas fraquejaram. Lazar segurou a voz, aflita. Matusha, o que há com você? Matusha, tudo bem, Sokolik, já passa. Eudoquia. Uma voz grossa chamou por trás. Ela virou-se, deparando-se com o olhar pesado de Avkun, que se aproximava. Chegaram, os servos do demônio, sussurrou ela, a respiração entrecortada. E, olhe só, faz quase 7 anos que sua escória não ousava mostrar a cara por aqui. Alguém deveria mandar um mensageiro ao novo mercado, pedir ao boiardo Mstislav, que envie sua drugina, que varram essa praga daqui com uma vassoura imunda. Avkun assentiu, os lábios apertados. Tens razão, Eudoquia. Esse boiardo, desde que terminou a cidade, nem o nariz mostra por aqui. Talvez seja a hora de lembrá-lo de que a ordem e a desordem são de sua responsabilidade. De repente, Eudoquia percebeu o vazio onde deveria estar a mão de Lazar. Um calafrio a percorreu. Virou-se bruscamente, os olhos varrendo a escuridão. E então o viu. Lazar estava de costas para ela, cercado. Ao seu lado, os Kozorilli, Grica. Balançava a cabeça, os olhos saltando entre os mascarados e o menino. Ulianka, curvada sobre Lazar, cuspia palavras com um ódio que distorcia seus traços. O sangue de Eudoquia gelou. Com um rugido, ela arremeteu como um falcão, arrancou Lazar das garras daqueles demônios e o puxou para trás de si, erguendo-se como uma barreira entre o menino e o mundo. Não se atreva, sibilou a voz, um veneno dirigido à face de Ulianka. A mulher endireitou-se, um sorriso triunfante esticando seus lábios finos. Seus olhos, estreitos como fendas, brilhavam com a certeza da vitória. E antes que Eudoquia pudesse reagir, Ulianka abriu a boca e berrou. Povo bom, mas o que se passa aqui? Os poucos que ainda vagavam pela praça da igreja viraram-se, ávidos por escândalo. Bocas entreabertas, olhares famintos. Dune, a nossa curandeira, o que foi que aprontou? Olhem só, olhem. Ulianka tentou agarrar Lazar, empurrá-lo para a multidão, mas Eudoquia golpeou sua mão com um estalo seco, mantendo o menino protegido atrás de si. Trouxe um demônio para a aldeia, acolheu um filhote de serpente. Gritou Ulianka, a voz aguda cortando a noite. Olhem, pessoas. E eis que o pai dele aparece bem. Na hora, sentiu o cheiro de sua semente impura. Calha a boca, louca. Rugiu Avkun, empurrando a multidão que começava a se aglomerar. Desde quando o padre defende a prole do diabo, hein? Desafiou Grica, abraçando a esposa com um sorriso safado. Ou será que não é ele? No dia sagrado do Natal, esse mal anda entre nós. Os murmúrios cresceram. Todos os olhos agora cravados em Eudoquia. Ela sentia o corpo de Lazar tremer atrás de si. Eudoquia, leve o menino para casa, ordenou Avkun, a voz tensa. Mas ela não se moveu. Permanecia ali como uma loba coçada, pronta a rasgar a garganta de quem ousasse tocar em seu filhote. Pela primeira vez, o medo a paralisou. Não pelo Sokoroki, não pelos demônios de outrora, mas por aqueles mesmos rostos que ela curara, que alimentara, por quem jurara proteger. Até os Chutu, os bofões, haviam desaparecido. Provavelmente já estavam a caminho de Goro Novo, sem sequer um adeus. Por trás dela, a voz trêmula de Lazar quebrou o silêncio. Matusha, o que eles querem? Por que olham assim para mim? Não tenha medo, meu filho, ela forçou um tom firme, embora as palavras lhe custassem sangue. Eles estão confundidos, só isso. Ulianka soltou uma risada estridente, aguda como vidro quebrando. Filho, ah, que bonito. Mentir para uma criança diante das portas da igreja. Ela cuspiu no chão. Se vai mentir para Deus, ao menos diga a verdade para o diabo. De quem é esse bastardo? Cale-se, Eudoquia arranjou os dentes. Ou o quê? Ulianka desafiou, os olhos brilhando de malícia. Ou me ameaça? Escutem, pessoas de bem. Ela ameaça uma mulher honesta por dizer a verdade. É verdade o que Ulianka diz? Alguém gritou da multidão. Que criança é essa? De onde veio? É um demônio, o filho que Ulianka teve de um Somorok.
Berrou uma voz. Não, foi enterrado vivo na floresta. Eu ouvi dizer que o afogaram no rio. Basta. Afcon trovejou, a autoridade em sua voz fazendo alguns recuarem. Hoje é Natal, o dia em que Cristo nasceu, e vocês se deixam envenenar por uma louca. Em quem acreditam? Numa mulher que abandonou seu próprio filho como um cachorro doente ou em quem curou suas febres, salvou seus filhos, velou por vocês. Noite após noite? Evdokia ergueu a cabeça. Segurando Lazar com força, deu um passo à frente. Sua voz, embora trêmula, cortou o ar como uma foice. Ele é meu filho. Eu o trouxe do mosteiro. Cada palavra era um golpe de martelo. Sua alma é pura. Foi criado entre orações e disciplina, sob os olhos dos monges. Não há mal nele. Ela varreu a multidão com um olhar desafiador. Agora me digam, em quem vocês confiam? Naquela que jogou sua própria carne ao lixo, ou em mim, que o protegeu da escuridão com suas próprias mãos, sem medir esforços nem tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Cabeças curvadas, olhares fugidios. Evdokia sentiu o corpo de Lazar tremer contra o seu, não era o frio da noite, mas algo mais profundo, uma convulsão da alma. A raiva subiu-lhe pela garganta, amarga e queimando. Se alguém ousasse tocar naquele menino, ela não respondia. Por si mesma. Seus olhos varreram a multidão até encontrarem Ulianka, imóvel como uma sombra. Não se atreva a se aproximar, cuspiu Evdokia, cada sílaba um corte limpo. Ou que vier depois não será bonito de se ver. E então, como fantasmas na névoa, eles se moveram entre a multidão, engolidos pela escuridão. O caminho até casa foi um túnel de silêncio. Lazar não disse uma palavra. Na penumbra, Evdokia não conseguia ver seu rosto, mas sentia o peso de seu medo, como uma lâmina entre as costelas. Dentro da isbá, o fogo na lareira foi aceso com mãos trêmulas. Ela sentou o menino diante das chamas e começou a esfregar seus dedos azuis de frio, as pernas rígidas, como galhos secos. Agora, meu filho, agora, meu coração. Mas quando seus olhos encontraram os dele, o sangue gelou. No canto esquerdo da íris de Lazar, uma mancha pálida marrom claro se espalhava, como tinta derramada. Uma gota espessa de âmbar escuro, como se algo tivesse vazio por baixo da pálpebra e escorrido para o branco do olho. Filho! Evdokia o puxou contra o peito, beijando-lhe a cabeça, os cabelos úmidos de suor frio. Não, acreditemos. Não acredite, eles não sabem do que falam. Não te conhecem. Mas a voz dele veio abafada, sufocada contra o tecido de sua blusa. Matuxa, é verdade. As palavras foram como facas. Evdokia sentiu o chão se abrir. Não. Ela se calou de repente, percebendo o erro. Negar seria como Ulianka, torcer a verdade, até quebrá-la. E mentiras, ela sabia, só alimentavam o medo. Sentou-se ao lado dele, procurando palavras, mas antes que pudesse falar, um uivo agudo dos cães rasgou a noite. Madeiras estalaram, faíscas voaram da lareira, e a porta tremeu sob golpes surdos. Evdokia se levantou de um salto, o coração batendo nos dentes. Algo ruim vinha vindo. O medo a pregou no lugar, enquanto imagens horríveis dançavam em sua mente. Então uma voz conhecida, Evdokia, abre logo. Era Proca, o rosto contorcido, os olhos vermelhos. Ela correu para destrancar. Proca não entrou, empurrou-se para dentro como se fosse levado por uma força maior, as mãos crispadas. O avô Klin, ele se foi. Pela segunda vez naquela noite, o mundo de Evdokia desabou. Segurando-se no batente, ela escorregou até o chão. A vovó Mariana. Proca engoliu um soluço. Ela precisa de você. Agora, Evdokia. Agora. Com esforço, Asnacharka balbuciou um vou já enquanto olhava para Lazar, imóvel e pálido como cera. Não podia levá-lo. O menino estava esgotado e a noite já havia-lhe roubado demais. Deita, meu filho. Descansa. Volto ao amanhecer. Depois, virou-se para o Kutnik, o espírito protetor da casa. Cuida dele enquanto eu não estou. Ao se aproximar da casa dos avós, um lamento cortou o ar. O frio subiu-lhe pela garganta. Dentro, a cena era de uma quietude terrível. Sua mãe sentada na bancada. Ao lado a irmã mais nova, ambas com rostos de cera e olhos inchados. O pai, afastado, como uma estátua de sal. E junto à cama, encolhida, a avó Mariana, sua mão ossuda, ainda entrelaçada na grande palma do avô Klin. Ele não parecia morto. Parecia apenas dormir, com um sorriso suave nos lábios, como se guardasse um segredo doce. Proca havia sido enviado a Vishen para buscar o Padre Avacum. Ao amanhecer, todos estavam exaustos,
mas ninguém ousava fechar os olhos. Cada um lembrava de Clem à sua maneira, o homem que segurou a aldeia nas mãos, que criou um filho à sua imagem, que amou Mariana com uma fidelidade que virava lenda. Eudoquia abraçou a avó, sentindo o vazio que se abria dentro dela, um abismo onde antes havia só amor. Conhecia a história, como Mariana, jovem, enfrentará o Navo, mundo dos mortos, para resgatar Clem das garras do impuro. Aquela mulher não conhecia medo quando se tratava dele. Neta, a voz de Mariana era um fio de seda. Deixa-me um pouco com ele. Depois, prepararemos tudo. Eudoquia chamou os pais e a irmã. Ao saírem, viram a aldeia já se reunindo, parentes, vizinhos, todos com rostos sombrios. Então, do caminho surgiram os sanis de Ivan. Ao ver o irmão, Eudoquia correu. Ele a abraçou forte, e só então ela permitiu que as lágrimas caíssem. Que desgraça, irmãzinha! Ivan a segurou como se pudesse protegê-la de tudo. Ela queria contar-lhe sobre a noite em Vichem, sobre o olho de Lazar, sobre o medo que a comia por dentro. Mas a morte do avô havia engolido tudo mais. Vou ver a vovó, disse Ivan. Espera, Vânia. Eudoquia o segurou. Ela pediu ficar sozinha com ele. Vamos ajudar a mãe e o pai com os preparativos. Precisavam chamar as velhas para lavar o corpo, organizar o velório. Ivan assentiu, mas ela via a luta nos seus olhos. Então, respirando fundo, Eudoquia virou-se para a multidão que se aglomerava à porta. As velhas choravam, lembrando de Clem, jovem, forte, um homem por quem qualquer moça daria tudo. Ah, que sorte a Mariana teve, sussurravam. Fiel até o fim, esse. Nunca olhou para outra. E o filho, o Efrem, é igual, carrega a Bojenka nos braços como se fosse de porcelana. Os homens murmuravam entre si, perdemos um pilar. Quem vai segurar Goro Novo? Agora? Então mais sanis se aproximaram. Dentro, o padre Avacum, o rosto cavado, olheiras fundas. Ao seu lado, Granislava pálida, os olhos vermelhos. Que castigo é esse, padre? Eudoquia perguntou, a voz rouca. O senhor está irado conosco, respondeu Avacum baixinho. Algo fizemos para merecer isso. Uma única coisa os consolava, na noite passada ele enviará um mensageiro ao boiardo. Ao amanhecer, seus homens expulsarão os licídios do vilarejo. Eudoquia exalou aliviada. Finalmente justiça. Mas antes que pudesse dizer mais, um grito rasgou o ar. Bojenka corria da casa dos avós, os braços estendidos para Ivan. Eudoquia seguiu seu irmão, o coração na garganta. Dentro, junto à cama, a avó Mariana jazia ao lado do avô Clem. Como se, após uma vida inteira juntos, ela simplesmente tivesse deitado para descansar ao seu lado, a mão sobre seu peito, o rosto sereno, um sorriso tranquilo nos lábios. Goro Novo chorou seus mortos. E quando a dor se acalmou o suficiente para pensar, a aldeia se reuniu. Efrem, filho de Clem, seria o novo starosta. Um homem digno que sustentava sua família com honra. Se cuidava dos seus, cuidaria do vilarejo. Eudoquia aceitou a decisão com um nó na garganta. O mundo havia mudado em uma só noite. E agora, ela precisava ser forte. Pelos vivos, pelos que restavam. A partida dos avós pesava como pedra no peito. Sim, Eudoquia sabia, eles haviam vivido uma vida longa, unida pelo amor, criado o filho, educado os netos, estendido a mão a quem precisava. Mas deixar ir os que amamos sempre dói. Mesmo para aquela que se ergue um pouco acima dos outros, que entende mais do que a maioria sobre a vida e a morte. Chorar para sempre, porém, não era permitido. Era preciso soltar os mortos. Era preciso seguir em frente. Seu caminho se encerrou, meus queridos, repetiu em voz baixa as palavras que pronunciara no enterro. Que a paz esteja com vocês. O inverno se mantinha seco e cortante. À noite, sob a lua prateada e as estrelas afiadas, os lobos uivavam além das últimas casas, invocando geadas que queimavam como fogo e prometiam no verão um calor insuportável, letal para as colheitas, para tudo que respirava. Eudoquia via os sinais inquietos, antecipava-se aos espíritos. Levava ofertas ao Colos e ao Lugovic, mas as respostas não vinham claras. Vivia a meia força em estado de alerta, com a certeza de que a desgraça se aproximava como uma sombra alongada ao entardecer. Lázaro a encontrava muitas vezes assim, mergulhada em pensamentos sombrios. Ele se aproximava em silêncio e a abraçava. Aquilo, pelo menos, aliviava o vazio dentro dela. Ajuda no trabalho, sem perguntas. Depois dos acontecimentos do Natal, o menino parecia ter perdido parte de sua vivacidade.
Saía menos de casa, evitava as outras crianças. Não era de estranhar. As travessuras dos Cosorilli, os murmúrios dos Vicente e as zombarias cruéis das crianças de Goro Novo o haviam marcado. Passava horas lendo o livro do mosteiro, presente do igúmeno Efrem. Evdokia temia que ele se fechasse por completo, que deixasse de cruzar a soleira da porta. Mas a vida na aldeia seguia seu curso. No fim do inverno celebraram a Maslenitsa. Com fogueiras e risos observaram a quaresma em silêncio, receberam a Páscoa com cânticos e ovos pintados. A neve derreteu como se nunca tivesse existido. Chegou maio. Eudoquia apressou-se a colher as ervas medicinais nos prados antes que o verão as ressecasse. Não tinha mais dúvidas, a seca veria. Os sinais não sussurravam, gritavam. O carvalho desabrochara antes do freixo, as bétulas verdeceram antes dos amieiros. A cerejeira floresceu com fúria desmedida fora de época. As abelhas zumbiam irritadas picando sem motivo. Dos galhos pendiam fios prateados de teias, como tranças de uma velha de cabelos brancos. No céu, relampejavam as orzas, raios sem trovão, sem chuva. Na grama baixa e não muito densa brilhavam sone. Dos primóveras, estrelinhas brancas das anemonas, a santrava balançava suas cabeças peludas, e o coxlaca exibia suas cristas amarelas como penugem de pintinho. Sobre as medunitsas rosadas e azuis, as abelhas zumbiam em frenesi. As flores brotaram todas de uma vez, como se pressentissem o calor que viria. Cresceram rápido, desabrocharam, deram sementes e se preparavam para adormecer. Até a próxima primavera. Lázaro corria pelo prado multicolorido, braços abertos. Como é bom, Matuxa! Gritava extasiado. Como a nossa terra é linda! É Sokolik, minha terra é assim. Olha que não te cansas de ver, respira que não te fartas, confirmou a curandeira observando-o com ternura. Quem dera ficar aqui para sempre, disse ele de repente, parando ao seu lado. Evdokia estremeceu. O sangue gelou. Sem saber, o filho repetira quase palavra por palavra o que dissera em seu sonho terrível, aquele que a atormentara no inverno. Ela lembrava muito bem como aquele sonho havia terminado. Matuxa, o que são essas florzinhas? Perguntou Lázaro, apontando. Olha, como são pequenas e parecem chorar. São triazunqui, filho. Também chamam de lágrimas de cuco. E sabe por quê? Ela soprou sobre as flores e um vento suave as fez tremer. Vê? Balançam, choram como se enxugassem lágrimas. Dizem que é a própria cuco, essa ave que canta tão triste. Sim, Sokolik, ela cuca. Há séculos busca sua felicidade. Encontrará? Eudokia suspirou. Ah, não sei, meu falcão. Às vezes, a felicidade é como o horizonte. Quanto mais andas, mais se afasta. Enquanto falava, preparava um unguento para furúnculos, derretia cera em banho. Maria dosava hipericão e tanchagem, misturava com banha de porco, evaporava, socava, mexia até atingir a consistência certa. Depois, distribuía a pomada em pequenos potes de barro, murmurava um encanto de fortalecimento, enrolava cada um em pano limpo de linho cru e os alinhava nas prateleiras do canto escuro da isbá. Lá fora, o ar já escaldava, mas dentro a sombra mantinha o frescor. Lázaro saiu para ajudar nas tarefas. Eudokia notava como ele se apegava aos animais. Podia passar horas observando os pintinhos, catando minhoquinhos para alimentá-los. Sentando-se ao lado da velha cabra Marfa, acariciando-a, contando-lhe coisas. A bicha, por sua vez, não queria saber de outro alimento que não fosse a companhia do menino. Não se afastava, esbarrava a cabeça cornuda, piscava os olhos miúdos, implorando carinho, e derretia-se sob suas mãos. Às vezes, Eudokia jurava que Marfa entendia cada palavra de Lázaro. Tão humana era a maneira como a sentia, como se concordasse com algo, arrancando do menino um sorriso quente e claro. Foi então que um alvoroço ecoou do pátio. Uma voz conhecida praguejava, chamando alguém de Duchegube. Eudokia enxugou as mãos, ajustou o avental e saiu à pressa. Junto ao galinheiro, a vizinha Clarca segurava Lázaro pela orelha, sacudindo com tanta força que o corpo frágil do menino balançava como um boneco de palha. Você enlouqueceu, mulher? Solta ele agora mesmo! Gritou Evdokia, correndo. Arrancou o filho das mãos da vizinha e congelou nos dedos de Lázaro sangue. E em sua palma, um noveluzinho amarelo inerte. Olha o que seu demônio fez, assassino! Ofegava Claca, os olhos injetados de raiva. Vim te avisar que a água do poço baixou. E o que vejo? Seu filho esmagando um pintinho vivo com as próprias mãos. Ela cravou um dedo nodoso no peito do menino.
Tira essas mãos de cima dele, ouvi? Cortou Erdoquia, a voz gélida. Segue a você, curandeira. O amor te deixou sem juízo. Não vê o que ele faz bem na tua frente? Fora daqui. Agora. O tom de Evdokia era uma lâmina. Claca recuou, mas não se calou. Ainda vai se arrepender, bruxa. Não é à toa que falam por aí. Seu avô e sua avó morreram logo que você o trouxe para casa. Um passo à frente. Os olhos de Evdokia faíscaram. Mais uma palavra, Clarka. E não respondo por mim. A mulher engoliu em seco, apertou os lábios e se afastou apressada, atirando por sobre o ombro alguma maldição sem nexo. Evdokia tirou o pintinho morto da mão de Lázaro. Os dedos do menino tremiam. Ela depositou o corpinho na grama, segurou a mão do filho e o levou para dentro. Ele caminhava como um fantoche de pano, os pés arrastando sem vontade. Sentou no banco, encheu uma bacia de água e começou a lavar o sangue de seus dedos. Filhote, o que aconteceu? Perguntou, domando a fúria na voz para não assustar. Lázaro levantou os olhos. E Evdokia conteve a respiração. Não era ilusão. A mancha no olho esquerdo havia escurecido. Agora ocupava quase 1/3 da íris. Matuxa! Soluçou ele, as lágrimas transbordando. Eu só queria salvar. Saí. Para alimentar Marfa, abri um pouco o galinheiro, os pintinhos escaparam. Não vi. Quando o gato se aproximou. Quando olhei, já estava mordendo o pescoço de um. Corri e consegui tirar a coitadinha dos dentes. O gato me arranhou, e eu. Aí a tia Claca me viu e começou a gritar. Mas eu não fiz por mal, Matuxa, juro. Erdoquia pressionou os lábios contra sua testa. Eu acredito em você. Acredito. Por que eles me odeiam tanto? Por que me chamam de demônio? O que eu fiz? Nada, Sokolique. Eles só têm medo. Línguas venenosas espalham mentiras e é mais fácil acreditar nelas do que pensar com a própria cabeça. Mas tudo vai passar, meu bom. Tudo será esquecido. O tempo passou, mas pela aldeia não se espalhou nenhum boato, nenhuma fofoca sobre o incidente no galinheiro. Ou as palavras de Evdokia haviam calado Claca de vez, ou havia outro motivo para seu silêncio. A aldeia fervilhava com rumores da seca que se aproximava e das colheitas perdidas. Do outro lado do Rio Negro, notícias chegavam como ventos cortantes. O boiardo Mstislav, em memória de sua falecida irmã, batizada como Maria, ergueria um mosteiro feminino. A novidade foi recebida com desconfiança. Um mosteiro de mulheres, e ainda por cima dedicado a uma mártir. A lenda, tecida com habilidade, contava que Maria havia se sacrificado, distraindo uma fera demoníaca para salvar os guerreiros de uma morte certa. A nobre teria enfrentado um fim horrendo, mas ganhará tempo suficiente para que seus homens triunfassem sobre as forças das trevas. Uma história bela, quase épica. Só havia um detalhe: a verdade nela cabia tão pouco quanto uma gota de vinho na taça de um monge durante a quaresma. Mesmo assim acreditavam. Sussurravam, mas acreditavam. Ninguém ousaria questionar o boiardo. Afinal, ele sequer conhecia toda a verdade sobre a irmã. Hoje ela era uma santa, amanhã quem sabe seu rosto não estaria estampado nos ícones do novo templo? Mas tente então dizer que sua beata tinha garras ensanguentadas até os cotovelos e uma boca cheia de dentes afiados como lâminas. Seria você o primeiro a ser amaldiçoado, a cabeça rolando no chão antes que a última sílaba saísse de seus lábios. Por outro lado, a primeira abadia feminina naquelas terras era, sem dúvida, uma obra piedosa. E se ao menos a piedade bastasse para apagar o resto? Foi então que chegaram Baena e Bogdan. Lázaro correu ao encontro do primo, os olhos brilhando. Vem, vou te mostrar a cabra. Cabra? Bogdan hesitou. Ela não chuta? Não. Riu Lázaro. Ela é esperta, você vai ver. Os meninos saíram para o quintal, e pela primeira vez em muito tempo, o riso infantil ecoou na casa de Evdokia. Era um som tão raro que a própria natureza parecia ter-se aquietado para ouvi-lo. Baena confirmou as fofocas. O boiardo realmente construía o mosteiro, e não em qualquer lugar, mas nas terras ancestrais da família. Ivan, como o melhor carpinteiro de Novotor, fora escolhido para liderar as obras. Era a realização de um sonho, um lugar de honra ao lado da mão boiarda, uma nova vida. Mas a alegria de Evdokia era amarga como erva venenosa. Ela sabia demais. Sabia-o, que se escondia por trás da máscara da mártir mentirosa, e esse peso a esmagava. Dunja, depois que o avô e a avó morreram, Vanja mudou, disse Baena, tomando um gole de cais. Ficou calado, mergulhado no trabalho como se temesse não dar
Conta de tudo. Não para um minuto. Já começou a ensinar Bogdan a lidar com a madeira e o pobre ainda mal aprendeu a falar direito. Ela riu orgulhosa. Você viu a casa que ele nos construiu? Daria para 3 famílias. Quando voltaremos, queridos? Perguntou Evdokia, forçando um sorriso. Ah, não há pressa, tia. E meus afazeres de curandeira? Bem, você sabe que não posso abandoná-los. No inverno, com certeza visitaremos vocês com Lázaro. Ele já se acostumou, encolheu os ombros. Não clama mais pelo mosteiro. Ou pelo menos não para mim. Talvez. Quem poderia olhar dentro da alma de uma criança? Havia dias em que sim, ele devia desejar voltar. Mas se o desejava, guardava só para si. Que calor sufocante. Baena abanou o rosto com a mão, mudando de assunto. Dizem que o verão será abrasador. Veremos se é para valer. Cedo demais para se alarmar. Eudokia não quis assustá-la com suas próprias apreensões, embora o medo já pairasse no ar como um corvo à espera de carniça. Foi então que os gritos cortaram o silêncio. Gritos agudos, cheios de um presságio sombrio. O que foi? Baena levantou-se de um salto. Vamos ver, respondeu Evdokia, o coração já batendo descompassado. Antes que pudesse se levantar, um menino sujo de terra irrompeu pela porta, os olhos arregalados pelo terror. Tia Evdokia. Lázaro jogou Bogdan no poço. O mundo parou. Baena soltou um grito. Atirou-se para fora da isbá. Evdokia seguiu-a como em um sonho ruim, as pernas pesadas como chumbo. Uma multidão já se aglomerava em torno do poço. Entre os velhos e as mulheres, avistou Lianca. Baena jogou-se contra a borda, chamando pelo filho com uma voz que já não era humana. Eudokia empurrou a multidão. Lázaro estava sentado no chão, próximo ao poço, as mãos cobrindo o rosto, os ombros sacudidos por soluços abafados. Um homem afastou Baena com força e espiou pela abertura escura. Precisamos de alguém pequeno com uma corda. Ei, garoto, você está aí? Silêncio. Baena uivava como uma loba ferida. Eu vi, cuspiu Lianca, a voz triunfante. Vi. Este demônio empurrar a criança. Meus próprios olhos. Os murmúrios cresceram. Cabeças viraram-se para Lázaro. Corri para ajudar, continuou ela, arrastando um menino de 5 anos para perto. Mas já era tarde. Os outros garotos também viram. Não é, Pétia? O pequeno gaguejou, os olhos cheios de lágrimas. Eles foram beber água. Aí ouvi um baque, e Lázaro olhava para dentro do poço, gritando. Atrás deles, a voz de Clarca sibilou como uma serpente. Viu, curandeira? Viu o mal que trouxe para a aldeia? Arrancava pintinhos com as próprias mãos, e agora chegou a vez das crianças. O alvoroço tornou-se um rugido. Gritos, pragas, o lamento descontrolado de Baena. Tudo se misturou em um único uivo ensurdecedor. Evdokia sentiu as pernas falharem, os pensamentos grudando uns nos outros como sebo derretido. Foi então que Lázaro se levantou de um salto, contornou a multidão e disparou pela rua em direção ao campo. Peguem o assassino! Berrou uma mulher. Ele vai escapar, o maldito! Evdokia tentou correr atrás, empurrando corpos, mas suas pernas não respondiam. Chamava por ele e suplicava que parasse, jurava que não acreditava naquilo que esperassem, por favor. Mas Lázaro, rápido como o vento, atravessou o campo e sumiu entre as árvores da floresta. Ela se sentiu rasgada ao meio. Correr atrás do filho, que poderia se perder no mato. Ou voltar, tentar salvar Bogdan. Parou no meio do campo e gritou com toda a força que tinha, até a voz se quebrar em farpas. A impotência queimava como fogo. Quando voltou ao poço, Bogdan já havia sido puxado para fora. Baena estava sentada junto ao tronco, balançando nos braços o pequeno corpo inerte. Não chorava, mas apenas olhava para o vazio, emitindo um som gutural surdo como uma canção de ninar distorcida pela loucura. Os aldeões observavam de longe, cochichando. Eudokia ajoelhou-se ao lado da cunhada, estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Baena ergueu os olhos mortos, e sibilou. Vai embora, querida. Proxe, proxe, proxe. Eudokia recuou como se tivesse levado um tapa. Baena tapava os ouvidos, sacudia a cabeça, repetindo a palavra como um mantra de desespero. Todos se viraram para a curandeira, os olhares carregados de ódio. O rangido de uma carroça cortou o ar. A multidão abriu caminho para a chegada de Procor e Daria. Sem sequer olhar para a irmã, eles foram direto até Baena. Eudokia afastou-se na esperança de que, sem vê-la, a cunhada se acalmasse. Mas os gritos continuaram enquanto Procor e Daria a ajudaram a levantar, quando a colocaram na carroça, quando os cavalos partiram.
Proos, proos. A palavra açoitava como um chicote, ecoando muito depois que a carroça desapareceu no horizonte. A noite inteira e o dia seguinte, Evdokia vagueou pela escuridão da floresta chamando por Lázaro, implorando a Shu por um sinal. Mas a floresta permaneceu surda. O que viria agora? Uma dor imensa, uma montanha de pedra desabara sobre seus ombros, esmagando-a. As perguntas giravam em sua cabeça como corvos famintos. Onde Lázaro se escondeu? Conseguiria sobreviver? Como enfrentar Baena depois disso? Ivan, como ele suportaria a perda do único filho fruto de tanto sofrimento? Sentou-se aos pés de um carvalho ancestral e deixou as lágrimas caírem. Ivan não vai resistir. Bogdan era tudo o que lhe restava depois de tantas provações. E Baena? Seria capaz de se reerguer, ou a loucura a consumiria para sempre? Ulianka, essa víbora. Evdokia cerrou os punhos, desejando arrancar a língua venenosa daquela mulher. Lázaro não fez isso. Não poderia ter feito. Mas então como? Um verme traiçoeiro, a dúvida rastejou. E se você o visse com seus próprios olhos? Afogando Bogdan. Ainda duvidaria? O sol nasceu no horizonte, tingindo o céu de um vermelho sangrento, como se alguém tivesse rasgado a garganta da aurora. E o sangue subindo. O sangue escorria pela terra em filetes carmesins, espessos como lágrimas de uma ferida aberta. Evdokia ergueu-se de um salto, enxugou as faces molhadas com a manga áspera da túnica e arrastou os pés de volta a Isbá, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Que Lázaro já esteja em casa. Que ele esteja salvo. Mas só o silêncio a recebeu, denso e sufocante, como se as próprias paredes retivessem a respiração. Ela afundou no banco de madeira, a nuca pressionada contra a parede fria e fechou os olhos. Um farfalhar atrás do fogão. Evdokia estremeceu. Não era o vento. Não era um rato. Domovoi Batiuska, sussurrou, a voz quebrada como vidro sob a bota. Não. Soube guardar meu Lázaro. Dizem que meu filho afogou o irmão. Chamam-no de assassino. O que fazer, velhinho? Minha mente se perde como fumaça no vento. Onde procurá-lo? Onde esconder sua alma? Uma nuvem quente e úmida escapou de trás do fogão, serpenteando pela sevetelca, como um suspiro de algo vivo. Então, um baque surdo. Algo havia caído. Ela se levantou, os dedos trêmulos buscando a origem do som. Entre a penumbra, no chão junto ao berço de madeira, jazia um cavalo de brinquedo esculpido em carvalho. Evdokia o pegou, girando entre os dedos como se pudesse decifrar um presságio em suas ranhuras. Por que agora? Por que aqui? O Kutnik não respondia. Só o cheiro de terra úmida e cinzas velhas pairava no ar, como se o próprio lar respirasse. Advertências. De repente, o trote abafado de cascos. Um relincho. Evdokia arremessou-se para fora, a porta batendo contra a parede. No terreiro, um corcel alto com uma estrela branca na testa adentrava o pátio em passo firme. Sobre ele, o voivoda Nikolai, a armadura reluzindo sob o sol poente e à sua frente, sujo de terra e tremendo como um filhote molhado, Lázaro. Atrás, os Druzhnik montados em cavalos cansados, as lanças baixas como se carregassem o peso de uma batalha já perdida. Slava Bogu. Evdokia não conteve o grito, as pernas fraquejando. Meu pequeno, meu Sokolik. Nikolai desceu com um movimento ágil, ajudando o menino a saltar. Seu aperto no braço de Lázaro não era gentileza. Era posse. Zdravstvui, Evdokia. A voz do voivoda era rouca, como se tivesse gritado. Ordens por léguas. Este é seu rebento? Meu. Ela recuou, os dedos se cravaram no corrimão da varanda. Por que ele o segura assim? Por que não o solta? Nikolai não esperou convite. Empurrou Lázaro para dentro da isbá e só soltou o menino. Quando Evdokia fechou a porta como se temesse que algo ou alguém escapasse. O voivoda passou a mão pela barba espessa, os olhos escuros brilhando, com um humor que não era diversão. Este diabrete me fez correr mais que uma matilha de lobos. 3 vezes tentou fugir. Ri baixinho, mas o som não tinha alegria. Nunca persegui uma presa assim nem, mesmo em caçadas ao urso. Evdokia não sorriu. Não havia espaço para brincadeiras em seu peito, só um nó de medo e raiva. Nikolai percebeu. O riso morreu em seus lábios. O que aconteceu aqui? Sua voz era agora um corte limpo, sem adornos. Fale. Ela olhou para a sevetelka, onde Lázaro se encolhia, os joelhos pressionados contra o peito. Fechou a porta com cuidado, como se pudesse proteger o filho do que estava por vir.
Sentou-se ao lado do voivoda, e as palavras jorraram como sangue de uma veia aberta: a morte de Bogdan, as acusações, o veneno de Ulianka, o olhar gelado de Ivan. Nikolai ouvia, os dedos brincando com a barba, o rosto uma máscara de pedra. Quando ela terminou, ele segurou seu pulso com força. Seus olhos perfuravam os dela, escuros como poços sem fundo. Você precisa ir para a cidade. Não era um conselho. Era uma ordem velada. Lá, ninguém conhece seu filho. Aqui, vocês são carne podre para os corvos. Inclinou-se, a voz um rosnado. Em Kiev, o príncipe Vsevolod partiu. Os Polotsk se avançam do sul como gafanhotos. Por toda a terra só notícias de terror. O povo murmura que a morte do príncipe é um sinal, os deuses estão furiosos. Fez uma pausa. Algo escuro vem por aí. Esdoqueia. E quando a escuridão chega, ela devora primeiro os fracos. Os que estão sozinhos. Ela mordeu o lábio até sentir o gosto de ferro. Os dedos torciam as pontas do chale, como se pudesse espremer dele uma resposta. Não posso abandonar meu povo. Sua voz era um fio. Os juramentos me prendem como correntes. Nikolai soltou uma risada seca. Outros na Shari vivem sem juramentos. Outros sobrevivem. Você não entende. Evdokia arrancou a mão. Não é só sobreviver. É sobre o que fica para trás quando você foge. O voivoda levantou-se, a sombra se estendendo sobre ela como uma maldição. Seu irmão fez certo ao ir embora. Parou na porta, as costas rígidas. Talvez um dia você entenda isso. Quando o trote dos cavalos se perdeu na distância, Evdokia ficou imóvel. Depois, encheu uma bacia de água, colocou uma camisa limpa e calças sobre o banco. Chamou-o em voz baixa. Sokolik. Lázaro emergiu da sevetelka, a cabeça baixa, os pés arrastando como se carregasse o mundo nas costas. Ela começou a tirar folhas secas e galhos de seus cabelos, os dedos trêmulos, o coração partido. Você me assustou tanto, meu pequeno. A voz falhou. Por que fugiu? O menino não levantou os olhos. As palavras saíram como se fossem arrancadas. Eu tive medo. Eu sei, Rodnenki. Eu sei. Ela segurou seu queixo, forçando-o a encará-la. Você não empurrou Bogdan. Ele escorregou. Você tentou segurar, não foi? Lázara sentiu, mas seus olhos. Deus misericordioso. A íris esquerda estava quase toda devorada por uma mancha marrom, como tinta derramada sobre o azul do céu. Uma nuvem negra engolindo a luz. Evdokia sufocou um grito. Na manhã seguinte, ela foi aos funerais de Bogdan, apesar dos murmúrios, apesar do ódio que sabia que a esperava. Não por coragem. Por uma dor que não podia ser contida. Quando seus olhos encontraram os de Ivan, soube, seu irmão já havia escolhido seu lado. Não havia reconhecimento ali. Só gelo. O Biraisia. A voz de Dauka cortou o ar como uma faca. Como ousa vir aqui? Vilachitsa. Meu filho está morto por sua culpa. Seu demônio de estimação o matou. Ivan a abraçou, bloqueando Evdokia de sua vista, sussurrando palavras que não eram para ela. Depois, sem olhá-la, fez um gesto com a mão para trás como quem afasta um inseto. O cudi. O povo se afastou. Alguns cuspiram a seus pés. Outros murmuravam maldições que queimavam como brasas. Ela saiu do cemitério como uma leprosa, a pele em chamas. O nome transformado em praga. E então veio o calor. Não era verão. Era o hálito de um demônio. O sol queimava a terra até rachá-la como se o próprio inferno tivesse estendido suas garras para cima. Os poços secaram. Shiornayareká, o rio que um dia fora veia da aldeia, revelou seu leito podre, cheio de peixes mortos e sanguessugas retorcendo-se na lama. Os campos se transformaram em cinzas. O gado caía coberto de feridas que fediam a morte. As colheitas murcharam antes de nascer, e todos olhavam para Evdokia. É ela, sussurravam. Sua bruxaria trouxe isto. Seu filho amaldiçoado. Ela se levantava antes do amanhecer, caminhava pelos campos ressecados, oferecendo pão e mel às divindades antigas, implorando por chuva. Mas os espíritos estavam surdos. Ou pior, haviam se voltado contra ela. Na véspera de Ivan culpá-la, quando até as ervas que colhia eram mirradas e sem vida, Evdokia ajoelhou-se à beira do que restava do rio, as mãos mergulhadas na água. Turva. Otinebo, Matizêmia, sua voz era um lamento. Abençoai vossa serva. Protegei-nos da fome, da peste, da maldade dos homens. Mas o céu permaneceu de bronze. E a terra, uma tumba aberta. Ninguém mais a chamava de Snacharka. Chamavam-na de Proclataia. Não havia mais o que ceifar. Os campos, outrora dourados como o manto de São João,
Batista agora eram manchas de terra rachada, onde o vento arrastava cinzas em lugar de sementes. E então, na manhã após o dia de São Pedro, Procor apareceu. Parou junto ao alpendre e hesitou, mas acabou entrando. Seu rosto, curtido pelo sol e, pela desconfiança, trazia a notícia como uma faca enfiada na bainha. Efion convoca o Sode, disse, sem olhar nos olhos. Mandou-te trazer. Trazer? Erdoquia cruzou os braços, as veias do pescoço pulsando. Sou alguma cabra para ser arrastada à força? Não te zangues, Dúnia. Procor recuou meio passo, as mãos se retorcendo no cinto. Só repito o que me disseram. Efion falou, se resistir, tragam na força. O sangue gelou. Seu próprio pai, falando dela como de um animal teimoso. Mas que surpresa! Afinal, não fora por um bezerro de ouro que a tinham repudiado? Não fora por moedas que a trocaram como gado no mercado? O que mais esperar de quem já a havia vendido uma vez? Procor baixou a voz, como se temesse que as paredes ouvissem. E ainda, Bógena e Ivan, depois do enterro, sumiram. Fui à cidade por negócios. Passei lá. A casa vazia. Os vizinhos contaram. Bógena entrou para um mosteiro e Ivan engoliu em seco, alistou-se na Druzina. Partiu para o sul lutar contra os Polortianos. Esdoquia cambaleou. Segurou-se na parede, os dedos cravando-se na madeira como garras. Porque o mundo, antes tão cheio de vida e amor, agora desabava em pedaços? Porque cada pessoa que amava era arrancada dela, pela morte, pela guerra, pela loucura dos homens. Por quais pecados sua boca pagava? Por quais crimes seu sangue era derramado? Lázaro saiu da sevetelca, os olhos ainda sonolentos. Procor se apressou em recolher o chapéu. Vou indo. Hesitou. Tu virás? O Sode se reúne ao pôr do sol, quando o calor derreter um pouco, acrescentou. Como se isso importasse. Virei, respondeu Evdoquia, a voz rouca como terra seca. Não tirava os olhos do filho. O caminho até a casa do pai foi uma procissão de dor. Junto à cerca, os homens se aglomeravam, as mulheres cochichando atrás das mãos. Ulianka, a maldita, com seu sorriso de serpente. Clarca, a linguaruda, cuspindo veneno entre os dentes podres. Até Dária, sua própria irmã, estava ali, os braços cruzados como uma estranha. Erdoquia entrou na esbá, curvou-se em saudação aos pais. A mãe nem ergueu os olhos. O pai apenas acenou com a cabeça para a porta, espera lá fora. Não teve que esperar muito. O pai surgiu no alpendre e todos os olhares se voltaram para ele como facas desenvainhadas. Erdoquia sentiu o círculo se fechar atrás dela. Virou-se, os homens bloqueavam a saída do quintal. Pensavam que ela fugiria? Ou temiam que se dessem chance, ela os reduzisse a cinzas com um único olhar? A voz do pai cortou o ar como uma lâmina. Uma praga caiu sobre nossa terra. É vontade de Deus ou artimanha do diabo? Não. Sabemos. Mas uma coisa todos sabem. Asnacharca deveria nos proteger. Sempre foi assim. Sempre deveria ser assim. Ele fez uma pausa. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o suor escorrendo pelas testas. Só que nossa Asnacharca foi enfeitiçada. O demônio nublou sua mente e adormeceu sua vigilância. E ela deixou de servir ao povo. Passou a servir a ele. O que estás dizendo, pai? Eudoquia interrompeu, a voz um rosnado surdo. Cala a boca. Rugiu ele. Desobedeceste. Foste contra a vontade do povo. Achaste que esqueceríamos? Que o tempo apaziguaria? Olha aonde nos levou tua teimosia. Nosso rote definha. A terra queima. O gado morre. As pessoas adoecem. Quando vão até ti, tremem de medo porque temem que teu demônio os devore. Também. Ele é apenas uma criança. Erdoquia virou-se para a multidão, as mãos estendidas. Em súplica. Acordai. Vossos medos são sombras. Tudo o que acontece não é maldição, é. É o quê? Zombou Lianca, os olhos brilhando de triunfo. O teu filhote não rasgou as galinhas? Não afogou teu sobrinho? E Clin com Mariana, tão fortes, morreram na mesma hora, logo que ele chegou a Goruno. Gritou Clarca. E os de Komarok? 7 anos sem aparecer, e agora? Coincidência, voltam assim que teu aborto de demônio nasce? Tudo é culpa deles na charca. Um homem cuspiu no chão. Queres nos destruir a todos? Trocar a aldeia inteira por um bastardo amaldiçoado? Se não tomarmos uma decisão, não sobreviveremos. Outro ecoou. Os campos viraram cinza. O gado definha. Os poços secaram. Pensa, mulher. Pai, por favor. Eudoquia suplicou, a voz quebrando. Ele é inocente. Já decidimos.
A voz do pai era de pedra. Não mudaremos de ideia. Resta-te uma escolha. Livras-nos do monstro com tuas próprias mãos, ou nós o faremos. Ela avançou pela multidão. Ninguém se moveu. Ninguém recuou. Eu mesma, sussurrou Evdokia tão baixo que só o vento ouviu. Afastai-vos. E como por milagre o círculo se abriu. Znacharka, Ulianka cuspiu as palavras como veneno se escolheres. Abandonar Goruno, lembra-te, cada criança morta, cada mulher violada, cada velho, que apodrecer de fome, seu sangue estará em tuas mãos. Ela não respondeu. Não havia mais palavras. Não havia mais lágrimas. Caminhou de volta para casa como uma sonâmbula. O coração já não doía. Já não. Chorava. Era apenas um peso morto no peito. Ninguém a deteve. Ninguém a seguiu. Evdokia sabia, se não o fizesse, ao amanhecer viriam com machados e estacas. Sua isba não era uma fortaleza. As paredes de madeira, antes tão orgulhosas, não resistiriam. Ou talvez Ivan tivesse errado ao construí-las. Talvez o irmão, com suas mãos hábeis, tivesse falhado sem querer. Não, não era culpa dele. Ele ergueu aquelas paredes com amor. Então onde ela errou? Em que encruzilhada tomou o caminho errado? Porque aqueles que deveria proteger, agora a crucificavam? A porta rangeu. Lázaro apareceu no alpendre, o rosto pálido como a lua sobre a neve. Evdokia o encarou, e algo dentro dela gritava: escolhe-o, e os inocentes morrerão. Abandona-o, e trairás tua própria carne. E havia inocentes. Mesmo entre os de lábios tortos, os cegos, os invejosos, havia crianças como Lázaro que nada entendiam. Havia velhos que nem voz tinham. Naqueles conselhos, havia Dochuca, olhando-a com olhos gelados como se não a conhecesse. Como se temesse desobedecer ao pai, ou como se acreditasse de fato que Lázaro era uma praga enviada pelo inferno. Saíram na noite. Evdokia não disse uma palavra durante todo o caminho. Apenas apertava a mão do filho com uma força que deveria doer, mas ele não reclamava. Lázaro também não fez perguntas. Do bosque vinham sussurros, ou seria apenas o vento entre os galhos? Chegaram ao mosteiro ainda na escuridão. Os golpes na pesada porta de carvalho ecoaram como marteladas em seu peito. Abriram rápido. Entraram sem uma palavra. O egúmeno Efrém os recebeu. Ouviu Evdokia em silêncio com um olhar que ela julgou livre de julgamento. Só quando ela calou ele se levantou. Lázaro, disse, voltando-se para o menino, assim como a ti, Evdokia, este lugar sempre terá portas abertas para ti. Já te disse antes e agora repito, que seja feita a vontade do Altíssimo. Se ele devolveu Lázaro assim deveria ser. Mas ouça, Evdokia continuou, a voz grave como um sino fúnebre, deves prometer que nunca mais perturbarás a alma desta criança. Desaparecerás de sua vida para que ele possa trilhar o caminho de Deus. Prometo, Oti, ela engoliu um nó na garganta. Posso me despedir? Despede-te. Evdokia saiu da cela do egúmeno. Lázaro esperava por ela num banco debaixo de um pinheiro. O horizonte já clareava, tingido de sangue. Ela se aproximou. Ajoelhou-se diante dele, para que seus olhos se encontrassem. O menino segurava um cavalo de madeira entalhada. Sentava-se na beirada do banco, como se pronto para fugir. Precisamos nos separar, meu amor, disse Evdokia, e cada palavra era uma faca. Não sei se algum dia conseguirás me perdoar. Mas eu me revelei fraca. Prometi te proteger, e falhei. Tu me enganaste? A voz dele era fina como vidro. Não, meu falcão. Eu enganei a mim mesma. Ela estendeu a mão, mas não ousou tocá-lo. Fui contra o destino. Convenci-me de que poderia viver como as outras, que poderia ser feliz ao teu lado. Escolheste eles em vez de mim? A pergunta foi como uma lança. Evdokia sentiu o peito se partir, mas não desviou o olhar. Meu dever é proteger o povo. Esse é o meu fardo. E mais baixo, mas tu também és humano, Lázaro. E por isso te trago aqui, porque ninguém, nem mesmo eu, poderá te guardar melhor do que ele. Não te verei mais. Uma lágrima quente queimou sua face. Lázaro entendeu tudo. Os primeiros raios do sol romperam além dos muros do mosteiro, iluminando seu rosto. Os olhos que já foram azuis céus estavam vazios. Não havia dor. Não havia ódio. Apenas um distanciamento glacial. E a íris esquerda, antes clara como linho, agora era um marrom opaco como terra seca. Ele se levantou. Caminhou pela trilha de pedras em direção ao pátio, sem olhar para trás. Evdokia arrastou-se até os portões. Sentia que não traíra apenas um menino. Traíra uma linhagem. Um juramento. Todo um mundo.
Ao retornar à sua casa, Eudoquia encontrou os mesmos rostos que a haviam condenado ao escolher, os mesmos que, com palavras doces e promessas vazias, a empurraram para o abismo. Dentro da isba, o velho Efim esperava, sentando-se como se nada tivesse acontecido. Fez a escolha certa, filha. Agora tudo se ajeitará. Verás. Filha. A palavra queimou como ferro em brasa. Eudoquia sorriu, um gesto torto, cheio de veneno. Eu não sou tua filha. E tu não és meu pai. Sou apenas um animal, moeda de troca. Para comprar tua segurança. Um animal que se descarta quando já não serve. Para ti. Eu não existo. E tu, para mim, és menos que nada. Efim levantou-se sem gritar, sem discutir. Aproximou-se, estendeu a mão trêmula e tocou-lhe o braço. Perdoa-me, Eudoquia. Não havia outro jeito. Ela não recuou, mas seu corpo inteiro se enrijeceu, como se o toque do homem fosse ácido. Ele saiu sem olhar para trás, seguido pela multidão que se dispersou em silêncio, cabisbaixa como cães espancados. Ao anoitecer, Eudoquia notou algo estranho. A coberta sobre o baú antigo estava deslocada. Seus dedos, antes firmes, agora tremiam ao abrir a tranca enferrujada. Dentro, tudo estava errado. Os pergaminhos, escondidos no fundo, haviam sido mexidos, puxados para cima, como se alguém os tivesse folheado com pressa. Contou tudo. Nada faltava. Os camponeses eram analfabetos. Se algum ladrão tivesse revirado suas coisas em busca de ouro ou prata, não saberia decifrar aquelas palavras. E Efim? Não. Aqueles conhecimentos nunca lhe interessaram. Então quem? O nome a atingiu como uma lâmina de gelo, Lázaro. O menino criado no mosteiro até os 7 anos, ensinado a ler e escrever, sempre ávido por livros. Ela nunca o vira fuçar em seus baús, mas, e se em sua ausência, ele o fizera? Mesmo assim duvidava que compreendesse o que lia. Para usar aquele saber, era preciso mais do que letras, era preciso força. E Lázaro era apenas uma criança. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. Eudoquia não saía de casa. A cabra balia, desesperada, mas nem seu lamento conseguia arrancá-la do torpor. A alimentava. O animal por obrigação como um autômato e voltava a se trancar, enquanto o ar ficava mais denso, mais sufocante. À noite, os cães uivavam como se o mundo estivesse se partindo. Os lobos respondiam além da cerca, e naquele coro havia algo além da fome, uma dor que rasgava a alma. Era o presságio que antecedia as secas, as guerras, as pragas. O sol queimava sem piedade. Os campos pareciam prestes a incendiar-se, espontaneamente. Os aldeões finalmente começaram a entender, o problema não era o menino amaldiçoado. Era algo maior. O ar estava esticado como a corda de um arco, pronto a estalar. O calor cortava a pele como lâminas invisíveis. No ar, tremeluzente, moscas gordas zumbiam sobre o gado morto. Homens esqueléticos arrastavam-se até o poço seco, raspando o lodo do fundo com as mãos rachadas. Eudoquia cavava uma cova atrás da cerca para enterrar Marfa. A cabra não morrera de fome nem de sede. Simplesmente, esgotara-se. Ou talvez tivesse morrido de saudade de Lázaro. Quem poderia saber? Foi então que ouviu o tropel de cascos. Ao espiar por sobre a cerca, reconheceu o cavaleiro, Nicolai, o rosto marcado pela exaustão, as roupas em farrapos. Reúne Lázaro e prepara-te, gritou sem desmontar. Não há tempo. Para onde? O que aconteceu, Nicolai? Explico depois. Onde está o menino? Levei-o de volta ao mosteiro. Há uma semana. O rosto de Nicolai empalideceu. Deus misericordioso. Ele desceu do cavalo, aproximou-se e a abraçou com força, o hálito quente em seu ouvido. Aguenta firme. Os Volk reuniram um exército de assassinos, escravos fugitivos, renegados. Arrasaram Klinovka, queimaram pessoas vivas e agora marcham contra o mosteiro. Eudoquia tentou se soltar, mas ele não a deixou. Calma, já acabou. Tudo virou cinzas. Reduziram a abadia a pó, mas os interceptamos. Alguns escaparam, mas a maioria dos Tati foi dizimada. Temia que parte deles viesse para cá pela floresta. Vim buscá-la. Ela cambaleou. Nicolai assegurou antes que caísse. Não, não é possível. Não há nada a ver lá. Só ruínas. Leve-me, suplicou, a voz quebrada. Preciso ver. Ele não discutiu. Selou o cavalo, ajudou-a a montar, e partiram a galope em direção ao que restava do santuário. O cheiro de carne queimada e madeira carbonizada atingiu Eudoquia a léguas de distância. Nicolai parou o cavalo, desmontou e desembainhou a espada, olhando ao
redor com desconfiança. Ela desceu, mas as pernas não a sustiveram. Caiu sobre a terra escaldante. Não vá além, advertiu Nikolai, segurando-a pelo braço. Não há nada para ver. Eudokia arrancou-se de seu aperto. Solte-me. Preciso ir. Não me siga, pediu, sem olhar para trás. Ele ficou para trás enquanto ela subia a colina, o calor das brasas queimando-lhe a pele e a fumaça asfixiante enchendo seus pulmões. Caminhou sobre vigas carbonizadas, ossos calcinados, o que restava de um lugar que já fora sagrado. Onde antes ficava o pátio dos órfãos, onde crescia o grande pinheiro, agora só havia um toco negro queimado até a metade. Ao lado, os restos das bases das bancadas, reduzidas a cinzas. Eudokia ajoelhou-se, indiferente ao fato de que suas sandálias estavam pegando fogo. Começou a cavar com as mãos nuas, arranhando a terra queimada, os dedos sangrando, as unhas quebrando, até que encontrou um pedaço de madeira carbonizada, os contornos inconfundíveis do cavalo de madeira que o avô Klein havia esculpido para Lázaro. Um grito rasgou sua garganta primal desumano. Ergueu o rosto para o céu berrando, até a voz falhar, até as lágrimas evaporarem no calor, até a pele das bochechas borbulhar. Gritou até que nuvens negras se aglomeraram acima, até que o primeiro trovão rachou os céus como um aviso. E então, o dilúvio desabou. Água gelada extinguiu as últimas brasas, transformando a terra em lama fervente. Eudokia afundou de joelhos, o vestido grudado ao corpo, os cabelos prateados, escapando do chale, colados ao rosto em mechas ensanguentadas. Enquanto a tempestade açoitava a terra, Lázaro abandonou a estrada e adentrou a floresta, buscando abrigo sob uma árvore. Tremia incontrolavelmente. Tudo havia acontecido tão rápido que mal compreenderá como se vira do outro lado dos muros do mosteiro. O irmão Serguei havia irrompido em sua cela, agarrado seu braço e o arrastado para o pátio sem explicações. Atrás deles gritos, o cheiro de fumaça. Serguei afastou uma tábua na cerca e o empurrou para fora. Antes que pudesse falar, algo perfurou o crânio do monge. Lázaro correu sem olhar para trás, certo de que o chamavam de que algo ou alguém o perseguia. Escondeu-se nos pomares do mosteiro e viu, horrorizado, as chamas devorarem os muros, os telhados desabarem, os gritos dos irmãos e das crianças que não conseguiram fugir. Agora sozinho, sem rumo, um soluço lhe escapou. Foi então que ouviu a voz familiar, severa, mas carinhosa como a do abade Efrem. Meu menino, ficaste sozinho. Onde está, pai? Lázaro girou, procurando a origem do som. Estou aqui, bem ao teu lado. Todos te abandonaram. Ninguém te quer. Mas eu posso te proteger. Posso fazer-te forte. Quem é o Senhor? Não o vejo. Sou teu amigo, Lázaro. Sou teu salvador. Tua mãezinha não pôde te defender. Foi a aldeia dela que queimou teus irmãos. Ela falhou contigo. Mas eu não falharei. O coração do menino batia tão forte que doía. O Senhor é Deus? Um riso suave como farfalhar de folhas secas. Sou mais do que Deus. Sou teu aliado. Ele não ouviu tuas preces quando choravas, sob aquele pinheiro. Mas eu ouvi. Eu vim. Deixa-me entrar, Lázaro. Dize sim. Não, não vai me enganar como ela. Nunca. Só precisas me aceitar. Dize as palavras. Os olhos do menino ardiam. Aceito. A escuridão o envolveu, um redemoinho que o arrancou do chão. Vozes gritavam, riam, uivavam em êxtase. Algo dentro dele se partiu. E então, o silêncio. A chuva cessou. Quando Lázaro abriu os olhos, seus lábios se esticaram em um sorriso que não era seu, largo, torto, faminto. Os olhos se abriram. E o mundo que Lázaro viu já não era o mesmo. À esquerda, onde antes pulsava a sombra do pinheiro, agora se estendia um vazio tão denso que parecia sugar a luz. Algo dentro dele sabia o que aquilo significava. Algo que não era mais apenas dele. Uma pausa. Um suspiro entre as páginas. Amigos, aqui termina o primeiro volume das Narrarca. Mas como vocês sentiram no último sussurro desta história, o que começou não pode ser interrompido. A menina que falava com os mortos, o menino que fez um pacto com o que não tem nome, as trilhas cobertas de musgo onde o passado sussa segredos. Tudo isso aguarda por vocês. Nas páginas que ainda estão por vir, nós, Olga Morga e Tatiana Poluyanova, já estamos tecendo as próximas linhas desta teia. Em breve, as chamas desta fogueira voltarão a crepitar e vocês serão convidados a retornar, não como espectadores, mas como parte viva deste mundo. Porque as histórias que verdadeiramente importam não são contadas para vocês. São contadas com vocês.
Seus olhares atentos, suas risadas nos momentos certos, o nó na garganta quando a lâmina da verdade corta fundo. Isso é o que nos guia. Cada comentário, cada mensagem rasgada pela emoção, cada silhueta que reconhecem nos personagens, tudo alimenta a magia que nos faz sentar à mesa e escrever até o amanhecer. Querem ver o rosto de Lázaro depois do pacto? As páginas amareladas do bestiário. Das criaturas esquecidas? Ouvir a voz de Aliona sussurrando feitiços na escuridão? Tudo isso, e muito mais, está em nosso canal no Telegram. O QR Code pisca. Agora mesmo em suas telas, a porta está entreaberta. Porque a estrada à frente é longa, haverá quedas que deixarão cicatrizes, ascensões que queimarão os pulmões, noites tão escuras que dúvidas vão roer como ratos. Mas também haverá alvoradas que valerão cada passo. E nós seguiremos adiante, com vocês ao nosso lado. Até breve, nas páginas onde a tinta ainda está úmida de promessas. Com o coração nas mãos. Olga e Tatiana. O último acorde se arrasta como um dedo traçando uma runa no ar. A música morre. E algo lá no fundo responde.